Quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Momento de Reflexão. Esse programa trata de assuntos diversificados e temas atuais, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, que diz lá em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da mentira e de todo tipo de ilusão. Você pode participar nos contatando pelo Twitter, que aparece na tela, dando sua opinião, fazendo perguntas e dando sua sugestão de tema. Você também pode assistir nosso programa pelo nosso site redervc.com.br ou no nosso canal no YouTube, TV Funvic Rede RVC. O programa Momento de Reflexão de hoje tem como tema aliança. Repetindo, o tema de hoje é aliança e será apresentado em 3 blocos. E o texto para meditação e reflexão inicial se encontra no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26 e versículo 28, que iremos compartilhar agora. Diz assim a palavra de Deus: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Deus é um Deus de aliança. Para compreendermos melhor, precisamos saber o que é aliança. Você sabe o que é aliança? No dicionário, aliança significa pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade. Uma outra tradução é união, ligação pelo matrimônio, e uma outra é compromisso e pacto. Aliança, no hebraico, berit, em grego, diatek, no sentido da palavra de Deus. O que significa isso? Significa entre uma aliança ou um pacto entre Deus e o homem. Vamos compartilhar nesse bloco uma das formas de aliança, em forma de contrato. O contrato realizado por 2 partes interessadas e que exige reciprocidade entre as partes, né? E as partes, quando assinam esse contrato, elas assumem direitos e deveres, ou seja, no mínimo, 2 pessoas terão regras e deverão respeitá-las. Exemplo desse tipo de aliança ou desse tipo de contrato entre um empregado e um empregador. Então nós vamos falar sobre um tipo de aliança ou de contrato entre um empregado e um empregador, conhecido aí no nosso dia a dia. O empregador tem uma demanda de serviço em sua empresa e contrata uma pessoa para executar esse serviço e ajudar a empresa a quê? A crescer e a produzir. Para tal, ele estipula um valor e coloca regras para fazer por merecer. E o possível empregado decide se quer ou não o trabalho e se concorda com as condições. Se concorda, o que ele faz? Ele assina um contrato de trabalho, ou seja, uma aliança realizada diante dos homens. A partir desse momento, existe um compromisso de responsabilidade entre as partes, ou seja, uma responsabilidade entre o empregador e o empregado. O empregador de pagar e dar condições ao empregado, de exercer o trabalho, e o empregador de executar os serviços, o empregado de executar os serviços e ajudar a empresa a produzir e a crescer. Quando o empregador deixa de pagar o salário ou o valor do serviço prestado, ele está o quê? Quebrando o contrato de trabalho. Ou se o empregado começar a fazer corpo mole e não realizar o trabalho com desempenho e comprometer a produção e o crescimento da empresa,
também há uma quebra de contrato. No Brasil, isso é muito comum. Lamentavelmente, isso é muito comum entre as pessoas que fazem tudo para conseguir um emprego e não um trabalho. E depois realizam o mesmo trabalho ou a sua atividade, a sua função, de qualquer forma, sem respeito, sem zelo pelas coisas do empregador. Respaldado por uma cultura jurídica tendenciosa que proporciona constantes quebras de alianças e contratos. Esse tipo de cultura é que proporciona muitas vezes ações nas justiças, brigas entre empregador e empregado. Mas sabemos que, graças a Deus, existem muitos empregados e empregadores corretos que honram os contratos de trabalho assumidos entre as partes. Mas, infelizmente, o número de pessoas que desprezam as alianças e os contratos são maiores e o resultado disso são produtos e serviços de baixa qualidade. Às vezes você aí no seu dia a dia, você enfrenta isso. Tem produtos de baixa qualidade ou serviço de baixa qualidade. É fruto dessa falta de compromisso, dessa quebra de aliança, dessa quebra de contrato. Quando falamos em contratos de trabalho, devemos incluir dois conceitos, sendo empenho e meritocracia. A maioria das pessoas realizam trabalhos abaixo da média, ou na média, ou seja, são chamados de medíocres. Sim, palavra forte, mas verdadeira. Olha o que Jesus disse no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 17 e versículo 10. Somos servos inúteis, porque fazemos somente o que foi ordenado. Meu Deus, palavra forte, mas foi Jesus que disse. Ou seja, Deus está dizendo que os que fazem somente o que está no contrato são inúteis. E os homens que dizem que esses que fazem somente o que está no contrato são medíocres. Sim, isto é forte, mas é verdadeiro. A confrontação é importante para que haja conscientização por parte das pessoas e para que possa haver mudança de conduta do ser. Poderíamos citar várias alianças, contratos em que situações acontecem. E é um momento de reflexão. Tem esse compromisso de falar a verdade e promover reflexões que proporcionem mudanças e transformações na vida das pessoas, das famílias e sociedade. Dessa forma, devemos parar um pouco e analisarmos a nossa vida. Como estamos nos portando nos nossos ambientes de trabalho? E o que estamos fazendo para ajudar na produção e no crescimento das empresas? Pense nisso. O que estamos fazendo nesses dias? Enquanto você pensa um pouquinho, nós vamos para um breve intervalo e voltamos logo para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema Aliança. Já já nós voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Aliança. Lembramos que você pode participar através do Twitter, enviando mensagens, perguntas e sugestões. Lembramos de que no primeiro bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, falamos sobre significado da palavra aliança, contrato, pacto. E compartilhamos um exemplo de aliança, contrato entre empregador e o empregado e as suas responsabilidades. Agora, nesse segundo bloco do programa, queremos compartilhar sobre aliança entre casais, entre homem e a mulher, entre o esposo e a esposa.
Para orientar, vejamos o que diz a palavra de Deus no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10 e versículo de número 7 a 9. Diz assim a palavra de Deus: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. O matrimônio do casamento é uma aliança, é um contrato realizado diante dos homens e diante de Deus. A palavra de Deus também registra em 1ª carta a Coríntios, no capítulo de número 7 e versículo 39, que diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser. O que quer dizer isso? É a palavra de Deus que está nos orientando, né? Contato, palavra de Deus para as nossas vidas. Essa aliança é um tipo de contrato e pacto, e por toda a vida do marido e da esposa, incluindo várias orientações e obrigações que estão registradas também, que são essas, né? Primeiro, só para a gente pensar um pouquinho, Deus está nos orientando que o casamento é para a vida toda, ou seja, enquanto viver. A partir da morte de um deles, a outra pessoa fica viúva e está livre para uma nova oportunidade. Olha o que diz as orientações sobre o casamento, escritas pelo apóstolo Paulo em carta a Efésios, no capítulo 5, nos versículos 22 ao 33. Sendo a mulher, deve honrar ao marido e o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e deu sua vida por ela. E no final do versículo 32, está escrito: grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Olha o momento de reflexão aí. A orientação é de que as mulheres devem reverenciar, ajudar, apoiar, honrar, respeitar os seus maridos, né? E o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Coisa linda. Neste momento, o apóstolo Paulo compara a aliança do casamento, assim como a aliança entre Jesus Cristo e a igreja. E quem é a igreja? São as pessoas que acreditam em Deus, em Jesus e que entregam suas vidas a Jesus, reconhecendo-o como Deus e único Senhor e Salvador de suas vidas. Lamentavelmente, as pessoas estão fazendo alianças de qualquer maneira e banalmente, e desprezam o que fizeram diante de Deus ou o que assumiram diante de Deus e dos homens. Precisamos parar um pouco e fazermos um momento de reflexão. Vejamos várias situações para reflexão, sendo: ninguém é obrigado a fazer aliança com ninguém, certo? Sim, mas se um homem ou uma mulher tem relações sexuais voluntariamente, não sendo à força, estão se unindo pelo corpo, certo? Sim, sei que muitos irão dizer não, ou até talvez, ou não tem nada a ver. Esses tipos de pessoas são pessoas que têm relacionamentos superficiais e materiais, que usam as pessoas e descartam como um objeto qualquer, que considera não ter mais serventia. Assim, muitas pessoas levam suas vidas de forma desordenadas, sem compromisso e sem o mínimo de amor ao próximo. Isso leva a consequências severas, tais como
não conseguem ter aliança com ninguém ou com nada, suas vidas familiares são superficiais, os casamentos são temporários, a vida profissional é instável e não se firmam em emprego, não têm projeto de vida, começam e não terminam nada. Tudo isso é consequência de quebra de aliança. A quebra de aliança produz uma série de consequências. Alguns podem dizer, mas eu não casei, foi somente uma aventura, uma paixão momentânea, impensada ou em ficar. Tudo bem, você pode até pensar dessa forma, mas está errado, pois existem leis que são imutáveis. Exemplo, lei da física, lei da gravidade, etc., criadas por Deus. E são assim, se tentar quebrá-las ou desconsiderá-las, pode quebrar o pescoço. Exemplo, se pular de um edifício, mesmo que não tenha a intenção de suicídio, pode se quebrar tudo ou quebrar o pescoço e até morrer. O mesmo Deus criou muitas outras leis e uma delas está relacionada ao casamento, escrita desde o princípio no livro de Gênesis capítulo 2, no versículo 24, que diz: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Sendo assim, lei de Deus não muda, quer você acredite ou não, quer você seja conhecedor ou não. Ela, em todo momento, é feito e cria as consequências. Aqueles que quebram essa lei têm as suas consequências. Isso é um alerta para a sua vida. Talvez as coisas não estão dando certo na tua vida, é porque você quebrou leis, mesmo você não conhecendo. E hoje Deus quer te alertar nesse momento de reflexão para você pensar um pouquinho, porque às vezes o que você está fazendo ou vivendo é consequência disso, de quebras. Você muitas vezes não se arrependeu, mas você tem essa oportunidade. Às vezes você pode falar, eu sou até casado, já tenho filhos, mas você precisa repensar e se arrepender daquilo que você fez, porque aquilo que você fez no passado tem consequências na tua vida. Enquanto você pensa nisso, nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já com o tema o programa Momento de Reflexão com o tema Aliança. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, Aliança. Aliança. Lembramos mais uma vez que você pode participar através do Twitter, que aparece na tela, enviando mensagens, perguntas e dando sugestões. O texto para meditação e reflexão desse programa se encontra no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26 e versículo 28, que iremos compartilhar agora mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus: pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão dos pecados. Deus é um Deus de aliança. Lembramos que no primeiro bloco do programa Momento de Reflexão, falamos sobre o significado da palavra aliança, o contrato e pacto. E compartilhamos um exemplo de aliança, contrato entre empregador e o empregado e as suas responsabilidades. Agora, no segundo bloco, nós falamos sobre compartilhar a aliança entre casais, ou seja, falamos de aliança entre homem e mulher, entre esposo e esposa. Para nos orientar, vejamos o que diz a palavra de Deus no livro do Evangelho de Jesus Cristo por Marcos, conforme escreveu Marcos no capítulo 10, nos versículos 7 a 9. Por isso deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. O matrimônio do casamento é uma aliança, um contrato realizado diante dos homens
e diante de Deus. Isso nós falamos no segundo bloco. E agora nós queremos compartilhar sobre aliança, nesse terceiro bloco, sobre aliança com Deus. Para tal, é necessário que você compreenda que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus para o ser humano. Ou seja, as leis e os mandamentos para que o homem tenha conhecimento de Deus e possa ter um relacionamento com Ele em forma de aliança. Mas você pode me dizer que não quer ter um relacionamento com Deus ou com o seu Filho Jesus e viver sua vida normal. Então preciso lhe orientar e lhe alertar, de acordo com a própria palavra de Deus, que você tem sim o livre-arbítrio e pode escolher não ter relacionamento e aliança com Deus. Tudo bem, mas a mesma palavra de Deus está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 6 e versículo de número 7, que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Isto quer dizer que o que você plantar, colherá. O ser humano pode viver uma vida de bênção ou de maldição. E segundo a palavra de Deus, ele pode escolher. Mas sabemos que o homem não sabe escolher. E quando escolhe, muitas vezes ele escolhe mal e terá consequência. Tem uma passagem da Bíblia que particularmente eu gosto muito, que está registrado no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29 e versículo de número 11, que diz assim a palavra de Deus: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais, ou para vos conceder o fim que vós desejais, em outras traduções. Deus que é o melhor para... Deus quer o melhor para a minha vida. E eu desejo isso. Mas para que Ele possa conduzir a sua vida, você precisa ter aliança com Deus. Pacto com Deus. E só existe uma forma de fazer esta aliança. É por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa aliança já foi feita por parte de Deus quando deu seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, vertendo seu sangue precioso por amor a mim e por amor a você. E o sangue de Jesus é o sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado por nós, para que nós possamos celebrar esta aliança, estarmos dispostos a celebrar esta aliança. E como isso é uma celebração, o casamento é uma celebração, quando o homem e uma mulher se unem diante de Deus, dos homens, sendo assim a palavra de Deus nos orienta a forma de celebrarmos esta aliança. E a primeira é a comparação que esta palavra está nos dando, a comparação do amor, da união de Deus com o homem, é a mesma comparação entre o homem e uma mulher. Nessa aliança, a primeira orientação é de se fazer, é que se arrependa dos seus erros e pecados. Lembra que nós vimos no segundo bloco? Lá, arrependa dos seus pecados, dos seus erros, daquilo que você cometeu diante das pessoas e diante de Deus. A segunda orientação é que você entregue a sua vida ao Senhor, como diz em Salmo 37, versículo 5, que está escrito: entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A terceira orientação é a forma, é o meio desta aliança que você pode fazer com Deus, que é por Jesus Cristo. Somente por Jesus Cristo você pode ter aliança com Deus. Está escrito lá no Evangelho escrito por João, de Jesus Cristo, escrito por João no capítulo 14, versículo 6, que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a forma de você fazer está escrito em Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao 10, que diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus Pai o ressuscitou dos mortos, será salvo.
Visto com que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, se você quer ter uma aliança com Deus e uma vida abençoada, entregue hoje a sua vida a Jesus. O programa de hoje, com o tema aliança, nós mostramos lá o relacionamento entre o empregado e o empregador, o relacionamento entre o marido e a esposa. Este relacionamento é feito uma aliança diante de Deus e toda a quebra dessas alianças provocam consequências. Talvez você teve uma vida, às vezes, desorientada, desgovernada, né? Sem a direção de Deus, mas hoje Deus está te dando uma oportunidade de você colocar a sua vida, a sua casa em ordem. Fazendo o quê? Fazendo uma aliança com esse Deus maravilhoso. E então eu quero orar por você, para que você tenha aliança com a sua esposa, para que você tenha aliança com a sua família, para que você tenha aliança e compromisso, né, com os contratos de serviços profissionais, para que você tenha uma vida abençoada. Feche os teus olhos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por este dia, por esta palavra, por este programa. Visita estas pessoas, Senhor, toca no coração delas, para que elas despertem em ter uma aliança com o Senhor, porque aqueles que têm aliança com Deus têm uma vida abençoada. Por isso, transforma, Senhor, tira todos os erros do passado, perdoa os seus pecados e abençoa a vida deles e faz nova todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos juntos através desse programa Momento de Reflexão. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa.